Tem alguma coisa que se compara com o que a gente sentiu aqui? Tem? Alguém acha que tem alguma coisa melhor? Não tem, né? A presença de Deus, ela é maravilhosa. Nós falamos sobre a crucificação de Jesus, nós falamos sobre pecado, nós aprendemos muitas coisas aqui. E hoje nós vamos agora, na última palestra, falar sobre sonhos. Quem aqui tem sonhos? Todo mundo tem sonho, né? E eu gostaria de falar para vocês, assim, de um Deus que ele fala que antes mesmo de você nascer, quando você ainda era muito pequenininho no ventre da sua mãe, e ele sonhou com você e ele planejou cada dia dos seus dias. Aí a gente vai falar, tia, mas eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do tom da minha pele, eu não gosto da vida que eu levo, de onde eu nasci. Mas Deus, ele sonhou com você. Deus, ele projetou você para um propósito muito maior. Tem uma passagem que está lá no livro de Jeremias, e eu queria ler para vocês. Lá em Jeremias 29, o profeta Jeremias, ele diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a seu respeito, declara Deus, plano de vos fazer prosperar e de não vos causar dano e prejuízo, plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Então vocês me invocarão e eu vos darei toda a atenção. Deus está dizendo que quando a gente se volta para Ele e a gente dobra os nossos joelhos, de todo o coração, a gente chega diante dele, Ele para tudo que Ele está fazendo para nos ouvir. Esse é o Deus que a gente serve. Vocês entenderam? Todo mundo aqui entendeu que não foi criado por acaso? Que tudo tem um propósito? Que Deus criou você para um propósito maior? Aí a gente fala assim, tia, você está falando isso porque a sua vida é boa, porque você não sabe a vida que eu levo. Aí eu vou falar para você, assim, isso não está tudo que não está. Eu fui uma criança que eu fui órfã de pai e mãe vivo. Os meus pais eram vivos, só que nenhum deles ficou comigo. Vocês sabiam disso? E por um determinado tempo, eu fiquei assim, pensando, por que eu estou aqui? Por que os meus pais decidiram não ficar comigo? Por que eles não me quiseram? Aí a gente começa assim, pensar, e aí de repente eu conheço um Deus. Diz pra mim que Ele tem planos ao meu respeito. Glória a Deus. Ele diz pra mim que Ele fala assim, não, você não foi criada por acaso. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, eu não me esqueço de você. Eu me lembro de você todos os dias. Eu vou mostrar pra vocês uma imagem de um bebê aqui. Estão vendo um bebezinho? Aqui? Tá vendo que ele ainda está dentro da barriga da mamãe? Então, um dia, eu e vocês fomos assim. E aí a gente pensa assim, minha mãe me teve, mas não queria me ter. Mas Deus quis que você nascesse. Aleluia. E é por isso que vocês estão aqui. É por isso que hoje eu estou aqui. Vocês entendem? No Salmo 139, eu vou ler aqui para vocês. No Salmo 139, a palavra de Deus diz assim: tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus, és de ficar sem fôlego, corpo e alma. Sou maravilhosamente formado. Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente
como fui feito, aos poucos, como fui esculpido. Quem sabe o que é esculpido aqui? Alguém sabe? Já viu alguém, uma obra de arte? Sabe que ele faz cada detalhe, cada coisa perfeitamente? Assim foi Deus, criando a gente. Então, cada um de vocês foram feitos exatamente do jeito que Deus quis que fosse, para um propósito. Vocês entenderam isso? Então aqui ninguém é insuficiente, tá? Ninguém é menos que ninguém. Uns têm um cabelo liso, outros cacheados, a pele mais escura, a pele mais clara, mas todos foram criados para um propósito. A Bíblia diz, ele conta, a palavra de Deus conta a história de José. Alguém conhece a história de José? Vocês conhecem? José foi um sonhador. Quem é que conhece a história de José? José, ele foi um rapaz muito sonhador. E por isso os irmãos começaram a ficar com inveja dele. Ele falava que ele seria governador. Ele tinha sonhos, e os sonhos assim, os irmãos se prostrando diante dele. E isso gerou inveja nos irmãos, ódio, né? E os irmãos lançaram ele no poço. Tá vendo? Ele foi jogado no poço. E depois ele foi vendido como escravo. Ele foi levado como escravo. José não murmurou, não reclamou. Porque ele conhecia o Deus que tinha feito as promessas para ele. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a imagem de José sendo levado, tá vendo? Como escravo. Vendo aqui? Todos estão vendo? José, ele foi vendido, ele foi levado como escravo. E quando ele chega lá naquele palácio, na casa de Faraó, ele sempre se destacou, ele era um ótimo administrador, ele sabia administrar muito bem todas as coisas. Só que quando chegou lá tinha uma mulher. E essa mulher, ela achava José muito bonito, porque a Bíblia diz que ele era bonito. E ela queria se envolver com ele. Só que ela era casada. E José, ele fugiu dessa mulher. E quando ele foge, ele deixa, ela puxa a capa dele, ele deixa a capa. E ela acusa ele de ter abusado dela. E aí, de repente, José é lançado na prisão. Vocês têm noção do que José passou? Ele foi vendido, jogado no poço, foi vendido como escravo, foi acusado de alguma coisa que ele não fez, e mesmo assim ele não reclamou. E lá na prisão, tinham homens que também tiveram sonhos. E esses homens, eles relataram um sonho para José. E José, ele, através do Espírito Santo, ele tinha o dom de revelação de sonhos, né? Então ele sabia o que ia acontecer, porque Deus revelava para ele. E nisso o Faraó também teve um sonho. Sonhou com vaca magra, vaca gorda, espiga seca, espiga saudável. E de repente não tinha ninguém que desvendasse o sonho de Faraó. E aí lembraram de José. O que isso significa? Deus, ele faz alguém lembrar de você no momento certo. No momento certo. Aí o copeiro falou, olha, tem alguém lá na prisão que ele tem esse dom de interpretar sonhos. E aí Faraó manda chamar José. E José diz exatamente o que ele tinha sonhado, da forma que ia acontecer. E com isso ele administra todas as coisas, passa aquele período de seca. E para a gente tentar adiantar a história, para vocês entenderem, de repente aqueles irmãos de José que tinham feito tudo isso com ele, lá na terra deles houve uma seca, houve fome. E o pai dele, Jacó, pede para que eles saiam para comprar comida. E aonde é que tinha comida? Onde José estava.
quando chega lá, José desconfia que eram seus irmãos, né? E a palavra de Deus diz que aos poucos ele vai percebendo que de fato eram a sua família. E José começou a entender que Deus, ele diz para o irmão: olha, não foram vocês que me colocaram aqui. Eu passei por tudo que eu passei, porque Deus me colocou aqui. Não fiquem tristes, porque não foram vocês que me lançaram na prisão. Não foram vocês que me jogaram no poço. Foi Deus, para que hoje ele conseguisse sustentar a sua família. Porque depois ele não pagou mal com mal. Ele levou, ele permitiu que os irmãos levassem comida para eles. Ele administrou tão bem que ele conseguiu com que os povos todos se alimentassem, não passassem dificuldade, devido à história de José. Então José, ele é um sonhador, ele foi um sonhador. E aí eu quero dizer para vocês não podem parar de sonhar. Sim, eu quero ser médico. Amém? Deus pode. Primeiro Deus, depois depende de vocês estudarem, se esforçarem. Porque Deus não chama ninguém que está dormindo, descansando. Deus chama sempre alguém que está trabalhando, alguém se move em favor daquilo que Ele quer. Se vocês acharem, eu vou ficar com preguiça aqui, vou ficar deitado e Deus vai fazer. Não, Ele não vai. Deus, ele tem um propósito para cada um, mas nós somos cooperadores do propósito dele. Se você quer ser ministro da palavra de Deus, você vai ter que estudar, você vai ter que orar. Deus dá o dom, mas a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar. A gente não tem nada na vida sem dedicação. Amém? Então que vocês possam sonhar. Nós vamos ter uma peça aqui para vocês conseguirem entender melhor, tá? Como funciona. Mas eu quero que vocês gravem e leiam em casa o Salmo 139. Toda vez que vocês estiveram se sentindo assim, eu fui criado assim, minha mãe não me quis, meu pai não me quis, então eu não tenho importância. Você tem importância. Você tem valor. Todos nós estamos aqui porque vocês têm valor. Nós valorizamos vocês. Nós um dia vamos ver vocês indo para fora das nações, indo visitar doentes, visitar pessoas que estão dentro do hospital, de manicômio, vocês profetizando sobre a vida de pessoas. Nós vamos ver isso. Aleluia. Então nós queremos que o mesmo Jesus que mudou a nossa vida, que Ele possa mudar a vida de vocês. Através de vocês, famílias possam ser mudadas. Quantas crianças aqui que não têm pai e mãe na presença de Deus? Que se sentem sozinhos, caminhando. Jesus, só eu vou lá para aquela igreja. Deus tem uma obra na vida do seu pai e da sua mãe. Ele vai usar você. Só que vocês precisam entender por que a gente está aqui. Tia, eu venho para cá para salinha. Aqui não é salinha, nós vamos para cá para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Então, se vocês vierem para cá com o propósito, eu vou lá para a salinha e vou brincar, vocês não vão entender. Vocês vão crescer sem entender por que vocês estão aqui. Qual foi o propósito de vocês estarem aqui? Vocês estão entendendo? Amém? Todo mundo sabe que tem um propósito para estar aqui? Todo mundo sabe disso? Todo mundo aqui se sente amado por Deus? Foi só eu que descobri que eu sou amada por Deus. Amém? Amém, criança? Amém. Chipinai. Crianças, vocês estão vendo aqui, olha, dá para ver direitinho aqui? Ela tem um sonho de ter um ministério da família, casamento, para a idade, né, Radar? Profissão,
e amigos. Todos esses sonhos, eu acredito que nós temos. De ter um ministério, de ser um bom profissional. Só que o que o inimigo faz? O inimigo tenta dizer pra gente que você não vai conseguir realizar esse sonho. Que você não é capaz. Então, assim, ele vai tentar roubar, tirar da gente, para que você possa desistir de tudo aquilo que você sonhou em Deus. Só que todos os nossos sonhos em Deus, eles não podem ser frustrados. Amém? Amém. Aí o inimigo, ó, ele entra, a gente vai mostrar aqui para vocês como que acontece, tá? Para vocês entenderem no mundo espiritual como que funciona. O inimigo, ele tenta roubar, ele diz que você não vai ter amigos, que você não pode ter amigos, porque você não é melhor do que eles, que você não é uma pessoa digna de ter amigos, que você não é igual a eles. Tá vendo aqui o que aconteceu? É isso que acontece. A gente fica prostrado, triste. Não é assim quando alguém maltrata a gente? Que, não, você não vai participar aqui da brincadeira, você não é digno de estar aqui, não é assim? E a profissão? Aí a gente fala assim, você é um advogado. Aí o inimigo fala, você é advogado? Você não tem capacidade para isso. Você não pode fazer isso. E aí ele arranca de nós esse sonho. E o casamento? Quem aqui quer ter uma família e não quer separar? Quer viver uma vida em Deus? Todo mundo, né? Aí o inimigo, ele entra às vezes nas famílias. Ele usa pessoas para poder trazer contenda. Ele usa situações, dificuldade. E as pessoas falam assim, para que eu vou estar casado? Eu vivo melhor sozinho. Então o inimigo, ele vai lá e arranca o casamento da pessoa. E é assim que as pessoas ficam. A família é tudo que a gente tem de mais sagrado, a palavra de Deus diz. E quando a gente destrói a família, a gente destrói uma sociedade. Porque uma família que ela é curada, que ela é sarada, ela é capaz de curar a sociedade, capaz de curar as pessoas. E aí o inimigo, ele tem muita fúria nas famílias por isso. Então, quando ele consegue destruir a família, ele acaba com a sociedade. Quanto mistério, gente? Quantas pessoas falam assim hoje em dia, eu já fui missionária, eu já preguei a palavra, e hoje essas pessoas estão assim, prostradas, caídas, desiludidas, sabe, não querem mais caminhar com Deus. E o inimigo, ele também faz isso. Ele trabalha constantemente para que você entenda que não é o seu lugar, que ali não é o seu ministério, que não é o que você devia estar fazendo. Ele vai lá e arranca tudo isso de você. E é isso que acontece. As pessoas hoje em dia, as crianças, todo mundo está muito doente, porque a sociedade, a família, as igrejas, por que não falar, estão vivendo sem Deus. As pessoas vivem automaticamente alguma coisa, fazem aquilo de forma automática. E com isso, elas se destroem. E destroem, como a gente aprendeu, que as pessoas que elas estão feridas, elas ferem as outras pessoas. E aí os ministérios, eles são destruídos, as famílias são destruídas, e esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que a gente restitua, que a gente dê para cada um de novo. Deus quer que você tenha amigos. Deus quer que você seja um profissional e sirva a Ele com propósito naquilo que você souber fazer. Aleluia.
Deus quer que você tenha um casamento bem sucedido. Aleluia, Jesus. Glória a Diferente do que a Deus. gente está vivendo hoje. Deus quer que você tenha uma família feliz, linda. E Deus quer que você tenha um ministério. Para que você seja boca de Deus para as nações. Para que você fale de Deus aonde você caminhar, na sua escola, na sua casa. E quando alguém falar alguma coisa, não, mãe, eu conheço a Jesus, eu conheci alguém que me dá paz, que disse que eu sou suficiente, que eu nasci por um propósito. Eu conheço alguém que me deu uma paz, um amor tão grande, ele me preencheu. E eu entendi que, em primeiro lugar, eu tenho que ter o amor dele. Ele disse para mim que ele foi me preparar um lugar, que ele tem uma casa. Ele disse que ele veio e que ele vai voltar. Aleluia. Ele deixou o Espírito Santo, como a gente aprendeu com a tia Kelly. Amém? Ele deixou um consolador para que a gente possa suportar todas as coisas aqui. E ele disse que ele vai voltar para nos buscar. E ele preparou um lugar para nós que tem ruas de ouro. Tia, mas por que tem rua de ouro lá? Para mostrar pra gente que tudo aquilo que a gente briga aqui, a gente briga por dinheiro, não é? A gente briga por tanta coisa que não tem valor. Lá só vai ser de você pisado. Deus não quer que você tenha amor pelas coisas. Ele quer que você viva para um propósito dele. Que você ministre o amor dele na vida das pessoas. Ele quer que você entenda que tudo que a gente tem aqui vai ficar aqui. Que tudo que vocês conquistarem aqui vai ficar aqui. Amém? Nós vamos ouvir um louvor e depois nós vamos fazer um ato profético. Amém?